Estamos no ar. Lorena, se quiser, fica à vontade, querida. Está me ouvindo bem? Bom, queridos, muito boa noite. Nós estamos tentando resolver um probleminha aqui com a Lorena. Lorena, está me ouvindo bem agora? Oi, agora estou sim, Renan. Muito Estamos bem, ao vivo. vou então apresentar nosso palestrante da noite, em comemoração esse mês ao Natal. Então, Felipe Mascarenhas, ele é de Porto Alegre, e ele, mais uma vez, ele está aqui conosco para fazer uma live, essa sua palestra, e ele já esteve aqui em 15 de outubro, na comemoração do aniversário da SBE, e nós te damos as boas-vindas, Felipe, que você seja sempre aquela pessoa legal como você é, como nós sentimos em você o tanto que você é. Então, muito obrigada por você aceitar novamente estar conosco na SBE. E vamos então dar início à palestra. Renan, por gentileza, você pode fazer a prece inicial, por Claro, favor? posso sim. Muito Estamos obrigada. deixando aqui já o meu abraço para o Felipe, né, e o abraço para todos os nossos queridos amigos da SBE. Então, queridos irmãos, nesse momento, gostaria de solicitar que vocês fechem os vossos olhos, elevem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, e vamos agradecer. Querido Mestre Jesus, amado irmão, aqui estamos, Senhor, iniciando a primeira live do mês de dezembro da Sociedade Beneficente Espírita. Esse mês tão especial, e é o último mês do nosso ano de 2020. Que na noite de hoje, o nosso irmão Felipe possa trazer ótimas reflexões a partir dos seus estudos, que nós possamos abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações para receber tudo que ele nos trará, para que assim possamos frutificar a semente do amor de Jesus em nossos corações e, enfim, colocar em prática através da semeadura. A semeadura que tanto nós almejamos do bem, da caridade, do amor ao próximo. Agradecidos por este momento sublime, nós pedimos a permissão para iniciar esse momento, essa live da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, Felipe, parece que a Lorena está com um probleminha na conexão dela, ela está travada. Então, em nome dos nossos amigos da SBE, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu já passo a palavra para você. Eu vou colocar aqui na nossa tela qual vai ser o tema do Felipe da noite de hoje, que é Natal no Coração. Não é isso, Felipe? Seja bem-vindo. Isso mesmo. Boa noite, Renan. Boa noite, Lorena. Boa noite para todos os amigos e amigas aí de Petrópolis. Estou vendo aqui nos comentários a Edilane, a Márcia, Lília, Cláudia lá de Teresópolis, olha que legal. Um abraço, Maria também, um abraço para todo mundo. E é sempre muito bom poder estar aqui, poder compartilhar com vocês, sintonizar o coração com os companheiros e companheiras do Movimento Espírita aí de Petrópolis, dessa região da Serrana do Rio de Janeiro. Tenho laços de afeto muito especiais com essa região toda aí. Então é sempre uma alegria poder compartilhar e refletirmos juntos. Eu estava aqui pensando, antes de iniciarmos, enquanto o Renan fazia a prece, estava me recordando de alguns anos atrás, do quanto sentia a falta de nós refletirmos em torno do Natal nesse período, nessa época. Enquanto espíritas, muitas vezes acabávamos não refletindo em torno dessa lição, desse momento tão especial
É claro que quando nós fazemos um estudo histórico do nascimento de Jesus, nós sabemos que não foi no mês de dezembro, no dia 25, né? Como tradicionalmente se comemora, se relembra os acontecimentos, mas pelos séculos já em que a humanidade tem se recordado e nessa época do ano voltado o seu pensamento na direção desse acontecimento tão impactante e divisor para a nossa experiência de espíritos em evolução aqui na Terra, o quanto a vinda de Jesus, aqueles instantes, aqueles momentos do nascimento do Mestre, foram importantes. E as expressões, mesmo simbólicas, que aquele acontecimento carrega para as nossas vidas, e as lições que nós podemos extrair disso, são realmente muito importantes e de um significado muito especial. Então, eu estava pensando, enquanto acompanhava a prece, o quanto é gostoso, é especial nós podermos, à luz da doutrina espírita, buscarmos a recordação daqueles momentos. Especialmente porque os espíritos falam muito sobre aquele acontecimento. Sobre o momento em que Jesus nasce, sobre o Natal, sobre esses instantes em que a nossa mentalidade de grande parte da população da Terra celebra o surgimento dessa luz que orienta os nossos passos na Terra. Eu separei aqui hoje essa obra aqui para trazer dois trechos dela, na verdade. Antologia Mediúnica do Natal, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversas mensagens dos espíritos alusivas ao Natal, a esse instante. Eu queria começar com um poema de Casimiro Cunha, do espírito Casimiro Cunha, chamado Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Com esse poema de Casimiro Cunha, que nos remete à necessidade de lembrarmos que o nascimento do Cristo é necessário que se dê, primeiramente, nos recessos mais íntimos do nosso ser. Que conquanto nos movamos exteriormente e busquemos as ações da caridade, e caridade que se expressa na sua forma mais completa que a doutrina espírita apresenta, na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias, no perdão das ofensas, que se desdobra na vivência da lei de amor. Quando nós lembramos do quanto nos cabe, é importante que nos movamos exteriormente nesse sentido, Casimiro Cunha ainda assim nos faz recordar, é indispensável que recordemos, que façamos, que esse nascimento se dê interiormente em nós. Todos nós atravessamos, em nossa jornada evolutiva,
instantes em que esse Natal se dá. Ainda essa semana, anteontem, nós fizemos uma reflexão também com esse mesmo tema para um outro centro, para uma outra casa espírita, mas utilizamos um outro texto, diferente do que nós vamos aqui tomar como base hoje. Utilizamos um texto em que o espírito Humberto de Campos traz uma reflexão, uma mensagem chamada, que também está nesse livro aqui, Teologia Mediúnica do Natal, chamada Natal Simbólico. E ele toma todos os acontecimentos, desde o nascimento, desde os preparativos para o nascimento de Jesus, até os momentos em que ele vai, depois já mais adolescente, ter a sua apresentação no templo, ele vai mostrando as várias expressões, além de mais diretas, mas as expressões simbólicas para o espírito imortal, individualmente, para cada um de nós. E aí, isso é importante nós pensarmos, que todos os lances do Evangelho, todas as cenas, os acontecimentos, as descrições, além de trazer lições diretas, elas trazem experiências simbólicas no campo individual nosso, para a nossa individualidade. Eu vou tirar o óculos, porque o reflexo da luz fica atrapalhando aqui, né? Mas eu estou acompanhando as mensagens aqui. Ele carrega, então, expressões simbólicas para a nossa individualidade. Tem uma música do Tim Vanessa, que é sobre o Natal também. Tem uma letra linda que fala, né? Natal é redivivo toda vez que alguém no corpo é renascido. Olha que bonito a letra. Falando que toda vez que alguém reencarna, nasce ali uma nova oportunidade, uma nova possibilidade da vivência dos postulados na sua forma mais pura e simples do Cristo. Nasce uma nova possibilidade de regeneração dos próprios passos. Nasce, em cada nova reencarnação que surge no mundo, uma nova possibilidade. É um Natal de possibilidades de evolução do ser. Acontece, é claro, que muitas vezes nós temos ímpetos, temos ânsias de transformações urgentes que se dão do dia para a noite. É muito comum que quando nós nos aproximamos, por exemplo, quando tomamos conhecimento da doutrina espírita, quando nos aproximamos do Evangelho do Cristo, nós trazemos conosco a nossa bagagem de evolução, as nossas inúmeras experiências que já vivemos, e trazemos padrões de conduta, formas de pensar, ânsias do coração que nos pedem uma transformação visceral. E sim, o Evangelho, a mensagem de Jesus, é uma proposta de transformação visceral do ser. Propõe uma transformação urgente. Mas, porém, todavia, ela é uma transformação que vai se dando passo a passo. Nós sentimos uma urgência, uma necessidade, mas é preciso compreender que essa transformação não se dá num estalar de dedos, numa mágica, num acontecimento miraculoso, mas sim num trabalho incessante, num trabalho disciplinado, num trabalho de esforço de cada dia, de dedicação, e num trabalho que vai se dando
no mais profundo do nosso ser. Essa ânsia foi experimentada também por uma criatura que teve Jesus nos braços. E aí eu queria adentrar aqui nesse trecho, nesse ponto do capítulo Simeão e o Menino, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Porque aqui nós vamos ver, talvez, em Simeão, uma representação de nós mesmos, dos nossos padrões de pensamento, do nosso jeito de ser, de nossa forma de estar na vida e do nosso jeito de olhar para as lições do Cristo. Simeão talvez aqui expresse ânsias profundas que nós temos, que acalentamos quando recebemos a mensagem do Evangelho nos braços, aqui simbolicamente falando. Conta o benfeitor espiritual Humberto de Campos, o irmão X, diz assim: dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. E aí aqui eu volto a dizer. Imaginemos se fôssemos nós. Imaginemos-nos agora com o Evangelho nos braços, com o menino Jesus agasalhado aqui em nós. A ideia do Cristo inicial, nascendo em nosso recesso. A ideia do Evangelho que começa aos poucos a nos envolver. Então nós olhamos para ela, olhamos para esse menino, para essa criança, para essa luz inicial e dizemos assim: celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Por que será que Jesus, podendo ter renascido ou ter encarnado no mundo, em qualquer posição social, em qualquer status, em qualquer lugar que decidisse, escolheu as palhas humildes? Para o velho Simeão era algo incompreensível. Ele, recebendo Jesus no templo suntuoso de Jerusalém, naquele templo luxuoso em que a religiosidade era praticada de maneira muito exterior, em que as criaturas se dedicavam à prática religiosa muito voltada para os aspectos ritualísticos, acostumados a um poder religioso, a um poder exterior, físico mesmo, o velho Simeão olhava para Jesus, celeste criança, celeste menino, reconhecendo aquela criatura. Por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do Eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como tu não nasceste no seio do Império Romano? Como um dos seus habitantes? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Tu poderias ter nascido entre os grandes romanos para que pudesse defender o povo de Israel, sabendo da tua missão. Poderias ter os poderes políticos,
os poderes exteriores da força, da belicosidade, a teu mando, ao comando da tua voz. Por que não fizeste assim? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Pensemos se nós não temos esses padrões de conduta em nossas vidas, ou em etapas da nossa vida. Olhamos para a necessidade de transformação e pensamos, meu Deus, o Espiritismo tinha que adentrar nas grandes forças exteriores. O Espiritismo, o espírita, ele tinha que ser alguém que tivesse um poder de comando em legiões de forças, de exércitos e tal. E a reflexão de Simeão é pensando, mas olhando para aquela criança frágil, o que poderia fazer aquela criança frágil? Ora, as promessas, as profecias tão aguardadas por aquele povo, concretizando-se naquela criança que nasceu numa família tão humilde, nas palhas de uma manjedoura. O que é que poderia fazer aquela criança? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Ora, por que não és um juiz das leis, para que possas transformar as leis e reformar a partir do mando e da autoridade judicial? Por quê? Então, poderias ombrear os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre os legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Você poderia estar no meio dessa turma e, com uma ordem, determinar a libertação do povo de Israel. Por que não fizeste assim? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio na casa do faraó? Vocês lembram que Moisés foi colocado naquela história? Foi colocado no cesto e aí é adotado pelos faraós e cresce dentro dos palácios até iniciar o seu processo de transformação. Por quê? A história agora é tão diferente. Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti? Ora, quem é que vai te preparar para a tua missão? O que é que vai ser de ti, criança? Samuel mobilizou a força. Ora, tu não tens nem lugar no sinédrio, naquela casa onde ele estava. Não tens lugar entre os doutores da lei. O que será? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preparando-nos à superioridade. Ele começa a voltar para as lembranças, né, da história do seu povo. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estima o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, que fazes tu, criança, que nasces nessa manjedoura? Pensemos, se nós não ansiamos por dominações exteriores, por transformações no mundo que se deem a partir das forças que se dão fora. Pensemos em nossa relação espírita, no movimento espírita, entre nós, uns com os outros. Se nós, às vezes de forma sutil, não pensamos assim, mas meu Deus, como pode o mundo estar desse jeito? O que está acontecendo?
A transformação precisava vir com uma força, com uma canetada, através da força, da violência. Tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo. Por que é que nasceste entre os animais? Onde representará Jesus, menino, aquela criança, escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Aí pensemos o seguinte: será que em nossas preces nós também não agimos, não quando nos voltamos para a espiritualidade superior, também não externalizamos nossas angústias, nossas dúvidas à espiritualidade superior, como Simeão está fazendo aqui com Jesus? Meu Deus, como o mundo vai se transformar desse jeito? O que é que está acontecendo? Então, Jesus, diz Humberto de Campos, dá um sorriso, a criança dá um sorriso. E talvez os nossos benfeitores espirituais, aqueles companheiros que seguem adiante na jornada evolutiva e que nos amparam, quando nós fazemos essa prece assim angustiada, eles olham para nós, sorriem, né? Como quem já tem mais experiência, quem já é mais experimentado na trajetória, sabe ter a paciência, ter a fé que sustenta em todos os instantes, em todos os momentos. Talvez eles sorriam também para nós, olhem, e aí nós prosseguimos na nossa oração aflita por vezes, né? Assim como aqui Simeão. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Será entre eles? Escreverás novos livros de sabedoria? Será? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e de Roma? Será que agora as tuas falas sobrepujarão, deixarão para trás os grandes filósofos de Atenas, de Roma, os grandes ideais? Será isso? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Será um novo templo? Nossa, olha quantas perguntas! Simeão vai externalizando as suas dúvidas. E volto a dizer, talvez sejam as nossas também. Será um templo de pedra? Agora o mundo, a regeneração do planeta Terra agora vai acontecer com essa expressão exterior que eu estou percebendo. Estou vendo que agora o mundo vai regenerar porque tal acontecimento exterior vai acontecer. Ou tal figura vai aparecer no movimento espírita e com a sua oratória ele vai mostrar a verdade e vai impor uma verdade a todas as outras criaturas. Será dessa forma? Será? Erguerás novo templo de pedra? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Imaginemos que amanhã fosse aprovado no Congresso Nacional uma lei decretando a obrigatoriedade de todo cidadão brasileiro amar o próximo como a si mesmo. Ou amar o próximo como Jesus. Emenda a Constituição. E fica decretado
que todos devem amar o próximo como a si mesmo. A pergunta de Simeão nos faz refletir sobre a necessidade, sobre a luta. A luta de transformação. Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do Supremo Pai? Onde será o teu trabalho? Onde tu vais representar os interesses do divino Criador do universo? Então a criança levantou a mão e começou a fazer assim. A criança, o menino Jesus, começou a tocar no peito de Simeão. Sem palavras, com um gesto poderoso, com um poderoso gesto, aquela criança colocava a mão no peito de Simeão, como quem é afetivo, como quem realmente toca, como quem realmente mostra onde deve iniciar a construção de um mundo de regeneração, de onde devem partir todas as transformações sociais, todas as transformações humanitárias, todos os processos de regeneração da humanidade, onde devem acontecer. Jesus aponta para o peito de Simeão. Diz Humberto de Campos: o menino tenro ergueu então a pequenina destra, a mão direita, bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. E diz Humberto de Campos que somente depois da desencarnação, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração das criaturas. E quando nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos compreendendo seus pressupostos, com quanto sintamos essa ânsia de que o mundo todo se renove para ontem, cada vez mais vai sedimentando-se uma compreensão como essa que Simeão experimenta. Talvez muitos de nós vamos ter essa compreensão somente quando voltarmos ao mundo espiritual. Nós vamos perceber o quanto nós estamos aqui na Terra, nessa experiência reencarnatória, num trabalho de transformação de nós mesmos, do nosso mundo interior, do nosso coração, um trabalho de educação dos nossos sentimentos. É natural que nós esperemos renovações exteriores, mas é importante sempre lembrarmos o quanto isso precisa ser um reflexo de uma vibração que acontece interiormente em nós. Os espíritos nos propõem essa necessária jornada de autoconhecimento. Em O Livro dos Espíritos, nós já encontramos essa proposta do Espírito Santo Agostinho
quando nos recomenda o olhar para dentro, o ao final de cada dia, revisarmos, repassarmos as nossas atitudes, as nossas ações, a fim de que possamos nos reconhecer, reconhecer os lances, os padrões emocionais de conduta que pedem da nossa parte uma atenção maior, uma compreensão das causas. Por que eu reajo dessa forma? Por que me incomoda tanto a desigualdade social no mundo? Por que incomoda tantas aparentes injustiças que se dão exteriormente? E olhando para nós, possamos reconhecer no nosso mundo interior as necessidades de transformação nossas. É claro, é importante que nós atuemos no mundo com os valores que nós abraçamos como filosofia de vida. É natural que as nossas posições no mundo representem esses valores que nós abraçamos. E é importante que assim façamos. Isso é parte da nossa trajetória evolutiva, mesmo do nosso processo educativo. Conforme nós vamos agindo em sociedade, a nossa atuação no mundo, nos posicionando diante das injustiças sociais, das desigualdades, das dores que a sociedade apresenta, em nós nos posicionando, estamos também passando por um processo educativo, pedagógico, de nós mesmos. Agora é importante lembrarmos que esse processo é um processo que obedece também a leis da natureza. E nós não fazemos com que as flores floresçam fora do ciclo adequado da natureza. A primavera tem os seus instantes de beleza e de lições, assim como o inverno traz as suas lições. Então, a transformação do mundo é também uma transformação que obedece a ciclos evolutivos, como também nós. Nós podemos, individualmente, aproveitar as circunstâncias exteriores a fim de que a nossa transformação se dê. Nós vamos sempre atravessar circunstâncias no mundo que nos propiciam aprendizado. Ainda me lembrava agora de um diálogo de Jesus com os seus apóstolos, com os discípulos, que está no livro Boa Nova, também do Espírito Humberto de Campos, em que o apóstolo Filipe, Simão Pedro e alguns outros companheiros estavam muito incomodados porque Jesus havia sido muito atacado. Uma passagem por uma cidade que eles passavam, Jesus havia sido muito atacado, chamado de tudo, de todos, de feiticeiro, de desajustado, porque ele andava com os pobres, com os sofredores, enfim, chamado de vagabundo, de uma série de acusações. E os apóstolos, muito incomodados, foram conversar com Jesus e falar: mestre, nós percebemos que por ti mesmo jamais terias tomado uma atitude, uma reação enérgica, e o diálogo é de uma riqueza, de uma beleza, um aprendizado para cada um de nós, porque Jesus fala o quanto é imperioso nós agirmos nos momentos oportunos,
nós estarmos presentes, agindo, ele nunca se furta e deixa de estar presente entre os mais sofredores. E aqui é preciso compreender que no Evangelho, quando se fala os mais sofredores, se fala de todos, de todas todas as classes sociais, de todas as partes da sociedade. Porque buscavam Jesus criaturas de todos, na sua diversidade, na diversidade da sociedade imensa. Havia, assim como grandes figuras do Império Romano, como criaturas escravizadas, como pessoas que enfrentavam um processo de escravização. Todos ali se congregavam na volta do Cristo. Todos experimentando sofrimentos enormes. Porque talvez nós pensemos que aquele que inflige, aquele que causa a dor e o sofrimento, não sofra, mas sofre também. Experimenta grandes dores, mesmo a partir das consequências dos seus atos, das suas ações. Mas, no diálogo, lá do livro Boa Nova, Jesus pergunta para Filipe, para o meu apóstolo, meu xará. Ele diz assim: mas Filipe, tu estás tão preocupado com que os outros tenham construído já o reino de Deus no coração? Essa é uma pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Agora, em verdade, eu pergunto: já edificaste no teu coração esse reino? Já construíste essas lições no teu interior? Aí ele fica, pensativo e fala, é verdade que não. E aí Jesus segue no diálogo. Então ele diz assim, então como é que tu espera que os outros... E aí fala da necessidade de construção disso dentro de nós. Então, Natal no coração, nessa época em que nós voltamos o nosso pensamento para a lembrança do nascimento do Cristo, é um momento muito oportuno para nós pensarmos o que temos cultivado dentro de nós. Que sentimentos nós temos cultivado? O nascimento do Cristo se dá em nós quando? Quando acontece esse Natal? Por que nos sensibilizamos mais em determinadas épocas e não fazemos um movimento de trazer esse sentimento, essa sensibilização para todas as horas da nossa jornada? Em cada época, em cada fase do ano. Esse foi um ano tão desafiador. Tem sido um ano que tem nos exigido profundas transformações. É um ano que tem nos exigido um exercício de fé, de paciência, coletivamente e cada um individualmente. Quantos de nós aqui, que estão agora acompanhando em diferentes lugares, quantos aqui tiveram experiências individuais ainda mais desafiadoras para além do desafio social que nós estamos vivendo com essa pandemia? Quantos? Seja com enfermidade sua, na família, com desafios financeiros, com desafios interiores, espirituais mesmo, no sentido de nós exercitarmos a nossa fé, a nossa esperança, exercitarmos a solidariedade, a tolerância, a compreensão. Natal no coração, eu encaminharia para o encerramento aqui, para o nosso encerramento. Natal no coração é fazer com que
aqueles instantes do nascimento do Cristo aconteçam verdadeiramente, aquela luz que despontou, o nascimento do Mestre, no mais obscuro recanto naquela manjedoura, entre os animais, ele aconteça no mais íntimo de nós. Mas isso é trabalho do tempo. Isso não é algo que aconteça, repito, num passe de mágica. É construção espiritual. É decisão. Muitos acompanharam Jesus na sua vivência. Muitos tiveram a possibilidade de receber a mensagem do Evangelho. Mas não deixaram que ela nascesse no seu interior. Recusaram o nascimento dessa nova luz. Assim, talvez tenha sido conosco em várias oportunidades até chegarmos aqui. Hoje nós temos a oportunidade de tomar a decisão de fazer com que essa luz desponte dentro de nós. É trabalho de paciência, é trabalho de construção, é decisão. Movamos-nos nessa direção. Gosto muito de um comentário de um companheiro, do livro de um companheiro aqui do Rio Grande do Sul, Educação dos Sentimentos, do companheiro Jason de Camargo, em que ele fala que o amor se aprende. E ele fala que nós devemos nos mover nessa direção. Tomada a decisão, buscarmos as estratégias, as ações que nos movem nessa direção. Então, fazer com que o Natal aconteça no nosso coração, que a mensagem de Jesus nasce em nós, é uma decisão. Então, nos movamos nesse sentido, nessa direção. Como? Aí, como falei antes, o Espírito Santo Agostinho recomenda autoconhecimento, autoanálise. É a resposta dos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho da transformação. A prece nos auxilia. A sintonia com a espiritualidade amiga, que nos fortalece, que nos orienta, que nos dá que nos desperta uma bússola interior, a fim de que possamos nos fortalecer nesse caminho. A leitura edificante, a meditação em torno dos postulados mesmo da filosofia espírita, que nos auxilia. Oi, Edilane, tô vendo aqui, tô sem óculos, mas tô vendo. Que bacana. Um abraço. São recursos de que nós dispomos nessa caminhada, nessa trajetória. Também ampararmos uns aos outros, ouvirmos aos outros, auxiliarmos, praticar a escuta empática, uma escuta que não é uma escuta que espera que o outro termine para já julgar ou condenar, mas uma escuta ativa, atenta, em que nós possamos servir de instrumento da espiritualidade amiga. Sigamos, são enormes os desafios, é longa a caminhada, mas é um processo de transformação e de renovação. Vou encerrar aqui então com mais um poema, pode ser? Dessa mesma obra. Mais um poema do Casimiro Cunha. Vou abrir aqui ao acaso, hein? Livro Antologia Mediúnica do Natal. Gestos simples. Não te proclames inútil, porque te falte vintém. O amor espontâneo e puro é a fonte de todo bem. Se o desejo de ajudar é a força com que te afinas, resguarda-te na humildade, olha as coisas pequeninas.
Toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa na exaltação do melhor, começa na própria casa. A queixa dos entes caros traz a bênção da esperança, suporta com paciência o choro de uma criança. Se um parente vive errado, dá-lhe a vida estranha e louca, a prece no sentimento e a caridade na boca. Lava o prato que te serve, compõe a roupa da mesa, toma a vassoura e protege a formação da limpeza. Na indiferença da rua, por mais pressa em teu caminho, estende o braço ao enfermo, que segue triste, sozinho. Atravessando a calçada, coopera em favor do asseio e desloca todo entrave que perturbe o passo alheio. Estira a semente amiga no extenso lençol do chão, envolvendo a própria estrada em vida, perfume e pão. Articula onde estiveres, verbo doce e cristalino. Duas frases de bondade elevam qualquer destino. Não ouvides que Jesus, o mestre da redenção, trouxe a luz do céu à terra no ouro do coração. Então agradeço muito pela atenção de todos, pela companhia. Lorena, Renan. Oi, Felipe, estou de volta aqui, Renan. Desculpe, foi uma falha muito grande técnica aqui minha, não foi problema da internet, não, foi falha minha, viu? Perdão, viu, Felipe? O Renan já está meio acostumado, que isso já aconteceu outra vez. Mas, enfim, Felipe, olha, muito agradecida nós somos pela sua presença, mais uma vez te agradecemos. E agora, por gentileza, você faça a prece final. E, olha, muito obrigado pela sua palestra, foi maravilhosa. Eu assisti não pelo celular, como agora estou falando com vocês, mas assisti toda ela no computador, mas eu não tenho ali o microfone onde eu pudesse completar essa transmissão, ok? Mas muito obrigada por você estar conosco, foi um prazer enorme, e por gentileza, então, faça a nossa prece final, por favor. Obrigada. Que agradeço, Lorena, obrigado pelo convite, Edilane, Renan, a todos que estão acompanhando aqui, estou vendo agora as mensagens aqui, Patrícia, Leandro, minha amiga Inês aí do Rio de Janeiro também que chegou. Vamos lá, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, amigo e mestre de todas as horas, queremos agradecer nesse momento a oportunidade de estarmos aqui refletindo, mas especialmente hoje, agradecer pela tua vinda entre nós, pelo imenso amor que dedicas a tantos e tantos milênios, milênios e milênios. Nós, espíritos em jornada evolutiva, ainda tão infantis na evolução, que possamos nos fazer crianças como tu, buscando exercitar em cada gesto, seja no estender da nossa mão, cada gesto, a vivência do teu Evangelho. Que a tua luz seja a condutora dos nossos passos, que cada um de nós que aqui nos reunimos, cada um em seus lares, distantes fisicamente, mas conectados nessa prece, recebamos a visita dos trabalhadores espirituais, promovendo uma renovação fluídica, vibratória em nossas casas. Que possamos experimentar essa
essa renovação, sentindo as vibrações em nossos corações, que os nossos pensamentos sejam, nesse período, nesse final de ano tão difícil, os nossos pensamentos sejam de gratidão por termos chegado até aqui, por todas as experiências, pedindo muita força, muita esperança, e que possamos seguir caminhando, envolvidos no trabalho de edificação do reino de Deus em nossos corações. Em nome de Deus, em nome do nosso mestre e amigo Jesus, e com agradecimento à equipe espiritual dessa casa, que nos acolheu, que dirige os trabalhos dessa noite, a nossa gratidão, que assim seja. Renan, por gentileza, muito obrigado aí pela sua transmissão. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. A SBE agradece a sua presença aqui conosco e foi muito bom ouvi-lo, muito bom mesmo. E quando vir a Petrópolis, por gentileza, nos visite. Será um prazer inenarrável, viu? Com certeza. Irei sim, já está certo. Obrigado. Isso, agenda aí. Renan, obrigado, meu querido. Tudo de bom, viu? Obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço a todos, uma excelente noite. Que assim seja. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.